estamos no meio de um momento político, mais um, delicado, envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, Jair Bolsonaro, um conflito de poderes. Já aconteceram outros durante a gestão Jair Bolsonaro e esse aqui é dos mais intrincados, porque olha, quanto eu mais ouço a palavra de especialistas, quanto eu mais leio juristas comentando o que aconteceu, mais ingredientes entram nessa história que não é fácil. Se você tem uma visão ou outra ali, simplesmente um preto no branco a respeito do quadro político, ou você está de um lado ou está do outro. Se você para dar uma olhadinha nas muitas camadas que existem nesse caso, olha, ele é dos mais complexos que já existiram. Desde a origem do processo envolvendo o deputado Daniel Silveira, que foi aberto de uma forma pouco usual pelo Supremo Tribunal Federal, um ministro que também era a vítima do discurso de ódio desse deputado, processou e julgou o deputado, mandou-o para a prisão e depois essa decisão foi referendada pelo Pleno do Supremo e, na sequência, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de usar o instrumento jurídico da graça para perdoar o crime que teria sido cometido por Daniel Silveira no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Também nesse caso, há muita discussão do ponto de vista também jurídico. Político, então, nem se fale, mas do ponto de vista jurídico, por quê? Há a possibilidade de que esse instrumento que existe é legal e cabe ao presidente da República, mas que ele seja usado antes da condenação em última instância do caso, ainda cabe recurso ao próprio Supremo. Às vezes, ter o benefício ou o instrumento do foro privilegiado, como cabe aos deputados, não é tão bom assim. Você não consegue esticar o processo indefinidamente em primeira, segunda, terceira, às vezes quarta instância, que a gente sabe que na prática existe aqui no Brasil. Que acaba tudo no Supremo, mas ainda cabe recurso. Então já cabe a possibilidade de perdoar o crime, sendo que ele ainda não transitou em julgado. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu vou colocar aqui a posição do ex-presidente Michel Temer, que é das mais interessantes, aí a gente abre aqui o nosso debate. Por que a posição do ex-presidente Michel Temer? Primeiro, porque ele é advogado constitucionalista e é considerado um dos maiores especialistas em Constituição no Brasil. Segundo, porque foi durante o governo Michel Temer que o Supremo Tribunal Federal firmou a sua posição a respeito do indulto. O nosso ouvinte se lembra, quando era presidente, Temer resolveu conceder o indulto de Natal e isso foi contestado no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo analisou o caso e falou, olha, não vejo nada de errado aqui. Cabe sim ao presidente da República usar um instrumento como esse. Mas naquele caso não era para uma pessoa, era para um conjunto de pessoas que se encaixavam naquelas condições colocadas. Mas ok, quem foi o voto decisivo naquela circunstância? Alexandre de Moraes, ele mesmo, ele disse que o indulto cabia ao presidente da República. E em terceiro lugar, porque Michel Temer foi aquele que surgiu pacificando a mais grave crise entre executivo e judiciário, que surgiu no 7 de setembro do ano passado, depois daquele discurso inflamadíssimo do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, chamando, por exemplo, de... Qual foi o adjetivo que ele usou, Agostinho? Canalha? O ministro Alexandre de Moraes. Foi ele que, Temer foi a Brasília, negociou os termos da carta, que foi depois assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, recuando, meio que pedindo desculpas, e assim ficou. O que disse Temer sobre esse caso? Eu vou ler aqui a nota dele, que foi emitida ontem à noite. Como a decisão do Supremo sobre o processo contra o deputado Daniel Silveira ainda não transitou em julgado, o ideal para evitar uma crise institucional entre os poderes é que o presidente da República revogue, por hora, o decreto e aguarde a conclusão do julgamento. Somente depois disso, o presidente poderá, de acordo com a Constituição, eventualmente utilizar-se do instrumento da graça ou do indulto. Esse ato poderá pacificar as relações institucionais e estabelecer um ambiente de tranquilidade na nossa sociedade. Neste entretempo, poderá haver diálogo entre os poderes. O momento pede cautela, diálogo e espírito público. O que está dizendo o ex-presidente Michel Temer aqui? Precisamos ganhar tempo. E a forma de ganhar tempo é o presidente da República recuar do indulto,
já que o indulto, no entender dele, não cabe antes da sentença transitar em julgado. É um imbróglio daqueles gigantescos que está colocado mais uma vez aqui na nossa política. É isso, e diferente daquele episódio do 7 de setembro, parece que nesse momento o presidente Bolsonaro não está a fim de recuar, não. Nas redes sociais ele já deu a resposta curta e grossa, não vai voltar atrás no decreto. E aí, o que os analistas dizem, Thaís, é que a intenção do presidente... Aliás, é o seguinte, a gente tem que perceber que não é tão relevante o Daniel Silveira em si. Não é a figura do Daniel Silveira, não é o parlamentar, não é a liberdade de imprensa, né? De opinião, de expressão, né, Sônia? É o fato do presidente querer afrontar mesmo. É o pano de fundo nesse ano eleitoral, 2022. Todos os elementos estão aí nesse tabuleiro de xadrez. É isso. O presidente aproveitou essa oportunidade e aí, como a Thaís disse, de fato, não é pacífico o que fez o Supremo. Até porque, Agostinho, foi um deputado sendo processado, julgado e condenado pelo que ele falou. E há uma proteção constitucional muito forte em relação à manifestação do detentor de mandato parlamentar. Não é? Então, assim, é um assunto que não é pacificado desde o começo. Nunca na história, hoje tem até esse levantamento aqui na Folha, foram 23 parlamentares que já foram condenados pelo Supremo. Mas pela primeira vez houve condenação pelo discurso. Até onde pela palavra. Até onde vai a liberdade de expressão de um parlamentar? Até onde ele comete crime? Qual é o limite, se é que ele existe? É uma discussão também muito delicada. Aliás, pela palavra você falou, né? O ministro Alexandre de Moraes, em 2019, naquele caso, durante a presidência de Michel Temer, o que foi dito por Alexandre de Moraes naquela oportunidade foi exatamente isso. Não compete ao Supremo Tribunal Federal reescrever o decreto de indulto. Não podemos, disse Alexandre de Moraes, não podemos nós, do Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra que nos parece melhor, mais técnica, mais justa. Aí vão dizer, aí tem aquelas questões técnicas, que aí é isso, né? A lei, né, Sônia, Thaís e ouvintes, ela tá escrita lá, tá na Constituição, mas a interpretação aí ela varia bastante. Em alguns casos, a interpretação muda radicalmente. Há quem diga, por exemplo, ontem falou aqui a Rádio Bandeirantes, o jurista Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça, e ele fala que é uma diferença importante, porque nesse caso aqui, de Michel Temer, desse processo de indulto no caso da presidência de Michel Temer, se tratava de um indulto mesmo, era um grupo maior, não esse instrumento da graça que é individual, e pro jurista isso faz toda a diferença. É pacífico no direito penal que o Instituto da Graça impede o cumprimento da pena, mas não elimina os efeitos da condenação, tanto que essa condenação é válida e vai prevalecer, por exemplo, para reconhecimento da reincidência. E um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos, que importa na perda no mandato, porque evidentemente não pode haver um deputado que não tenha titularidade de direitos políticos, e isso importa também na ineligibilidade. Mas nem isso é pacífico. Não, nem isso é pacífico. Nem isso, Agostinho. É interpretação de lei. Nem isso é pacífico, exatamente. Porque nunca houve um caso como esse, não é? Em que um parlamentar condenado pelo Supremo recebesse o indulto. E aí o que acontece? Ele vai até onde? E o interessante, não é, Sônia? É que quem vai definir isso? É o Supremo Tribunal Federal, não é? Cai no Supremo de novo. A gente citou aqui que nunca houve isso, né? De um processo e condenação à prisão, regime fechado, multa, perda de direito político a um parlamentar pela palavra. Nunca houve isso mesmo. Há uma controvérsia, mais uma no meio de tantas outras, porque o que se diz é que nesse caso ele tem direito à manifestação, à opinião, mas não à ameaça, né? Que aí enveredaria para o crime. Agora, o fato é o seguinte, né, Sônia, Thaís e ouvintes, nunca houve um estado de situação dessa. Eu não lembro de ter visto um parlamentar, seja deputado federal, vereador, deputado estadual, que tenha esticado tanto a corda. Né? De afrontar instituições importantes e afrontar pessoas físicas. Né? Porque a palavra de qualquer um de nós, muito mais de um deputado,
ela pode estimular ações concretas de pessoas. Né? Então, tá se tratando de uma condição que acho que nunca foi vista nesse país, de pessoas que estão se permitindo, usando cargos, e aí vai ser a discussão eterna. Pode, né, sob o manto de ter direito de expressão. Agostinho, isso que você falou é muito importante, porque o que a gente percebe, essa troca de farpas, ela sempre existiu, principalmente no ano eleitoral, e de uma forma que ela vem sendo mais forte nos últimos anos, a gente até chegou a comentar isso aqui ontem. Agora, o ataque às instituições é um capítulo à parte. Isso aí é constitucional. Você é um parlamentar, você está vestido com o poder legislativo. Quem está é o Poder Judiciário e o Poder Executivo, são os 3 poderes. Então, a partir do momento que tem o ataque às instituições, isso é perigoso. Isso é perigoso e a gente precisa entender juridicamente esses limites. A discussão, além da liberdade de expressão, que ela tem que ser permeada por toda uma ética, existe essa questão do ataque às instituições, que, pela Constituição, elas têm que ser respeitadas. E eu vou colocar aqui também... Mas até onde vai isso? Pois é, vou colocar para o nosso ouvinte também, Sônia, o que disse ontem ao Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. É mais uma posição aqui para o nosso ouvinte refletir e entender que o assunto é muito complexo. O ex-ministro Marco Aurélio Mello diz o seguinte, que de uma forma errada e torta, na opinião dele, Bolsonaro corrigiu um desvio que começou lá atrás, quando um parlamentar foi processado pelo que ele disse e foi condenado. Ele também acha que nesse momento aqui, a crise entre os poderes é de muito difícil solução. O impasse, a meu ver, é muito sério e, sob a minha ótica, é inafastável. Eu diria, num linguajar bem carioca, que o presidente da República acabou consertando, né, uma situação por via imprópria. E nós temos um princípio básico que precisa ser observado, quer queiramos ou não, na própria Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos que venham a proferir. Bem, e